Salve, salve, juventude! Firmeza total? Então, estamos aqui para falar um pouquinho mais sobre química orgânica. E hoje nossa aula vai ser focada nos polímeros. Então, vamos lá. Mais especificamente, o que vão ser os polímeros? Então, polímeros vão ser macromoléculas, ou seja, moléculas de tamanho muito grande, né? Que têm unidades menores ligadas, que a gente chama de meros ou de monômeros, que se repetem várias vezes. Então, imagine que fosse lá o tipo Bart Simpson lá na abertura dos Simpsons, que ele tem que ficar escrevendo a mesma frase um monte de vezes no quadro, tipo, eu não vou mais bagunçar na sala. Um polímero seria mais ou menos isso, né? O polímero seria a junção de todas aquelas frases e o mero seria cada uma daquela frase igual que está constituindo o texto total, né? Então, esses meros vão se ligar entre si através de ligações covalentes estabelecidas, beleza? Então, os monômeros são as matérias-primas dos polímeros, né, que são moléculas mais simples, normalmente orgânicas, que quando estão agrupadas repetidas vezes, podem ser as mesmas moléculas ou dispostas com moléculas de outros compostos, para formar as cadeias longas que a gente chama de polímeros, né? Então, o mero ou monômero vai ser cada unidade que se repete durante a formação ali da molécula do polímero, beleza? Então, se a gente fizer uma analogia aqui, ó, cada clips é um monômero, os clips são iguais, né? Aí, se eu ligar os 4 clips, eu vou formar um polímero, né? Vou formar uma macromolécula repetida de 4 unidades iguais. Então, é uma molécula característica de um polímero, né? Se a gente for fazer um desenho mais com cara de uma molécula, né, de átomos ligados, aqui a gente tem um mero, ó, então 2 bolinhas vermelhas e 2 brancas que se ligam aqui diversas vezes para formar a macromolécula que é o polímero. Tranquilidade, pessoal? Então, o grau de polimerização vai ser consistido pelo número de meros que compõem uma macromolécula polimérica, né? Então, ele vai ser representado pela letra N, né? Quando você representar um polímero lá, vamos dizer que o teu polímero lá é o polietileno, por exemplo. Então, o polietileno, ele é representado lá pelo C2H2. É como se fosse esse desenho aqui que a gente tem representado, né? Então, aqui a gente tem 2 carbonos e 2 hidrogênios, né? Então, se repetiu lá C2H2 800 vezes, a gente vai escrever C2H2 entre parênteses e 800 do lado, né? Então, ficaria ali os polímeros comerciais, então, no valor de 700 e 800 de grau de polimerização. Então, por exemplo, a gente podia escrever lá assim, ó, C2H2 entre parênteses e 800 aqui do lado. Beleza? Isso aí representaria a molécula do nosso polímero. Beleza? Muito bem. A palavra polímero, né? Então, ela vem do grego. Poli significa várias e mero significa partes, né? Então, são compostos naturais ou sintéticos, né? A gente sempre que fala em polímero lembra mais dos plásticos sintéticos, né, criados pelo homem, que hoje fazem uma desgraça tão grande aí com a humanidade, né, com o meio ambiente, né, principalmente. A gente vê fotos aí de baleias, né, de tanto comer plástico acabam morrendo, né? Mas existem polímeros naturais também. Os polímeros naturais são muito importantes, inclusive até na nossa alimentação, né? E aí vão ser formados pelas repetição de unidades chamadas monômeros, né? Então, são compostos orgânicos ou inorgânicos de alta massa molecular. Então, vão ter, em geral, massa molecular acima de 10.000 gramas por mol. Então, é uma molécula bem grande, né? Cada mol dela vai pesar 10 quilos, né? E podendo chegar até 10 milhões de gramas por mol, ou seja, 10 toneladas para cada mol. Beleza?
Muito bem. Os polímeros, então, eles são utilizados pela humanidade desde a antiguidade, né? Em torno lá de 1000 a.C., os chineses já obtinham um verniz, né, extraído de uma árvore que chama Rus vernicula, que é essa árvore aqui, né? E ele foi amplamente utilizado em móveis na forma de revestimento para impermeabilização, né? Aumentando a durabilidade dos mesmos até a década de 50. Então perceba que se ele queria aumentar a impermeabilidade, então deveria ser uma molécula muito grande, toda apolar, né? Se a gente tiver uma molécula polar, ela vai tender a interagir mais com a água e aí a água pode passar pela barreira que ela está formando. Então, se for uma molécula apolar que reveste um determinado objeto aí, né, como um móvel, né, aí ela vai fazer uma impermeabilização, né, vai impedir com mais eficiência a entrada de água se ela for toda apolar, porque daí ela não vai gostar de se ligar com a água. E aí, os processos para obtenção sintética desses materiais foram viabilizados somente no início do século passado. Então, no século XX, fazer polímeros no laboratório é uma coisa ainda recente, dependendo do referencial, né? Por referencial científico, ali a gente diz que o século passado ainda é recente, né? Como a gente está começando o século XXI, ainda são descobertas relativamente novas. Então, os polímeros de adição, eles vão fazer parte da classe de polímeros mais simples, né? Então, eles vão ser formados por reações de adição, né? Que a gente já estudou. Então, reação de adição, como a gente vê lá, sempre tem a quebra da ligação dupla, né? E a adição de dois novos ligantes. Vai ser justamente isso que vai acontecer na polimerização por adição, né? Então, vai juntar vários monômeros, né? Todos iguais entre si. Então, é obrigatório, né, para polimerização de adição, que o monômero apresente na sua estrutura pelo menos uma ligação dupla, para que dessa ligação dupla quebre, né, e torne possível a ligação desse monômero aqui com outros dois monômeros, né, um à esquerda e outro à direita, né. A gente tinha aqui o carbono fazendo as ligações dele, né. A ligação π quebra, e aí essa ligação π possibilita mais ligações com outros ligantes aqui, né, possibilitando que a cadeia aumente, né. Então, quebrou a ligação π, outro monômero se adiciona à direita, outro monômero à esquerda, e assim sucessivamente até a formação do polímero total. O polietileno, por exemplo, vai ser obtido pelas reação entre as moléculas do eteno ou do etileno. Então, aqui a gente tem lá o etileno, que é o nosso monômero. Quando quebra-se a ligação π aqui do monômero, aí há a possibilidade da ligação de outro monômero aqui à esquerda, outro monômero à direita, e assim sucessivamente para a formação do polietileno, né? Então, o polietileno ele vai ser o plástico mais usado hoje em dia em razão do seu baixo custo. Vai ser utilizado na fabricação de objetos domésticos, revestimentos para fios, né? Brinquedos, garrafas plásticas, cortinas, sacos, etc. Então, ele é um polímero aí obtido pela reação de polimerização por adição, né? Através da quebra da ligação dupla do etileno e aí o encaixe de outros monômeros aqui formando um polímero. Beleza? Outro polímero que também é obtido por reação de adição é o polipropileno, né? Então, o polipropileno, ele vai ser formado pelo monômero aqui com 3 carbonos, né? Em uma ligação π entre o carbono 1 e o 2, né? Aí essa ligação π que se quebra, possibilitando a ligação de um monômero aqui à esquerda e outro monômero à direita, da onde estava a ligação π, para a junção dos vários tamanhos de moléculas e formação do polímero, né? Então, esse polipropileno, apesar de ele só ter, por monômero, um carbono a mais, ele já vai ter as suas propriedades bem mais resistentes, né? Então, ele vai ser mais resistente à tração, né? Não vai ser utilizado em para-choques, utilizado em cordas, fibras para roupas, tapetes,
material isolante, bandejas, etc. Então tem uma vasta aplicação aí para o polipropileno, também obtido por reações de adição. Beleza? O poliestireno, ele vai ser obtido pela reação das moléculas do vinilbenzeno, ou também conhecido como estireno, né? Então lembra lá que o radical vinil é o que a gente tem o C+C ligado à cadeia principal, né? Então só 2 carbonos aqui no radical com uma dupla entre si. Então esse aqui é o vinilbenzeno. Como ele tem uma insaturação aqui, né, uma ligação dupla, vai ocorrer a quebra da ligação π e a possibilidade da adição de mais 2 monômeros aqui à esquerda e à direita da onde estava a ligação π, né? Então, o poliestireno vai ser utilizado na fabricação de copos, xícaras, pratos, seringas, etc. Também ele pode ser submetido a substâncias que originam gases, né? Então, ele incha e produz o isopor. Então, o poliestireno aí também é matéria-prima para a produção do isopor, desde que haja a originação desses gases para aumentar o tamanho dele, né? Aumentar o volume dele, fazendo com que esses gases fiquem contidos lá dentro do material. PVC também é um polímero que a gente escuta bastante, né? Está presente aí nos canos, né? A tubulação aí das nossas casas de água, né? Também está presente nos sapatos, plásticos, filmes de embalagem, né? Também é utilizado como isolante térmico. Então, o monômero dele vai ser o cloreto de vinila ou cloroeteno, né? Então, o cloroeteno aqui vai ter 2 carbonos com uma ligação dupla, ligados a um cloro, né? E outros 3 hidrogênios. Ligação dupla quebra, e aí a possibilidade de entrada de mais um monômero à esquerda e à direita da onde estava a ligação dupla, né? E assim sucessivamente vai fazendo um Ctrl+C, Ctrl+V aqui desse monômero, né? Desse mero, e aí a gente vai obtendo a formação do PVC. Beleza? O último polímero de adição aqui que a gente vai ver, não tem mais outros ainda, mais outros 2. O Teflon também é muito comum aí a gente ouvir falar dele, né? Principalmente lá nas panelas que a gente utiliza para fazer nossas comidas, né? Muitas frigideiras vão ter aquele revestimento de Teflon, né? Então esse Teflon, o nome dele é politetrafluoretileno. Então ele vai ser obtido pelo tetafluoreteno, né? O tetrafluoretileno, também por uma reação de adição, quebra a ligação dupla entre os carbonos aqui, e aí a possibilidade da ligação de outros monômeros à esquerda e à direita da onde estava a ligação π, né? Então ele pode ser utilizado na forma de fitas para evitar vazamentos, né? Tipo larga da rosca, também antiaderentes em panelas, né? Frigideiras e etc. A borracha também, que é obtida lá do látex, extraído da seringueira, ela vai ser formada através da polimerização do isopreno, né? Então, o isopreno, perceba que ele tem duplas ligações conjugadas, né? Então, lembra que quando a gente faz uma adição numa dupla ligação conjugada, vai existir a adição 1,4, né? E aí forma-se uma dupla ligação no meio aqui, né? Onde não existia antes, né? Então, quebra as duas duplas ligações aqui, né? Na primeira e na terceira, formou uma dupla no meio e a adição dos monômeros aqui, dos outros ligantes, vão ser no carbono 1 e no carbono 4 para perpetuar, assim, a formação do polímero que dá origem à borracha que a gente tanto utiliza aí no nosso dia a dia. Além disso, o isopreno, ele é meio como uma unidade de medida ali, ele vai ser uma matéria geradora, um monômero gerador para vários outros compostos que são chamados de terpenos. Então, esses compostos chamados de terpenos, eles são produzidos principalmente ali pelo metabolismo secundário das plantas, que vai ter como função a autodefesa da planta, né? Então, a proteção dela contra possíveis predadores. E aí, eles vão estar presentes em muitos óleos essenciais obtidos de plantas, né? Então, muitos aromas obtidos das plantas são dos terpenos, né? Justamente vão tentar fazer a proteção da planta através
dessas substâncias, né? Então, aqui, se a gente tem lá o isopreno, só uma unidade, daí é classificado como M-terpeno, né? São 2 unidades, ó, 10 carbonos, né? Então, o dobro de carbonos do isopreno, monoterpenos. 3 vezes sesquiterpenos. E aí, ó, 8 vezes, a gente vai chamar eles de tetraterpenos, 6 vezes de triterpenos e 4 vezes de diterpenos. Beleza? E aí, são moléculas muito importantes aí para a vida das plantas, né? Que utilizam o isopreno, que é a mesma substância que polimeriza a borracha, lá como unidade de medida para a classificação dessas substâncias. Beleza? Por último, então, vamos falar sobre os polímeros de condensação, né? Então, os polímeros de condensação foram descobertos lá pelo químico belga Leo Hendrik Baekeland, né? Conseguiu desenvolver em 1909, então é uma coisa que faz pouco mais de 100 anos, uma resina plástica que tinha propriedades muito boas, como resistência excepcional ao calor, né? Então, essa resina foi batizada em homenagem a ele de baquelite, né? Então, foi um primeiro polímero de condensação que foi produzido, né? E esse mecanismo possibilitou o crescimento grande da produção de polímeros, né? O que também é um problema para o nosso meio ambiente por causa do longo tempo de decomposição que esses polímeros têm, né? Por serem cadeias muito grandes, formadas ali por átomos muito iguais, então com pouca polaridade, né? Pouca diferença de eletronegatividade entre as ligações, vão existir, na maioria das vezes, moléculas muito estáveis. Então, como essas moléculas são muito estáveis, elas vão demorar muito para ser decompostas, né, biodegradadas. E isso gera um passivo ambiental muito grande com o lançamento desses polímeros aí no meio ambiente, né? Por isso a gente tem que cada vez nos policiar para tentar utilizar e descartar o menor número desses plásticos. Aí. Então, se você vê lá no mercado lá, uma tangerina, por exemplo, olha que absurdo isso, né? A tangerina já tem a embalagem, né? A embalagem natural dela, robusta, biodegradável ali, que é a casca, né? E aí tem pessoas que fazem o absurdo de tirar os gomos da tangerina da casca, colocar em uma bandejinha de isopor, colocar um papel filme por cima, então tá gerando 2 resíduos plásticos ali para cobrir a tangerina só por uma questão estética de substituir e deixar de um jeito mais gourmetizado ali a embalagem da substância, e isso vai causar um passivo ambiental muito grande. Então, vamos tentar optar por produtos que tenham poucas embalagens, né, para a gente não ficar gerando tanto desse passivo ambiental, e o que for gerado sempre separar para que seja destinado para reciclagem, né? Para que isso possa ser utilizado novamente. Lógico que chega uma hora que não dá mais para reciclar alguns tipos de plástico, e aí eles têm que ser utilizados de outra forma, né? Muitas vezes até são utilizados como fonte de energia por já não ter mais nenhuma serventia. Mas aí vai acabar acarretando na poluição ou do ar, né? Se ele for queimado ali para produção de energia, ou também do local em que ele vai ser despejado. Mas então, falando ali dos polímeros de condensação, né? Então, eles vão ser obtidos por reações de eliminação, que a gente estudou na última aula, né? Que é quando a gente tem lá 2 grupos de moléculas diferentes aqui, né? Que reagem entre si, eliminando uma substância bem estável. Na maioria das vezes vai ser a água aqui que a gente vai ver para os polímeros de condensação. Então, na maioria vão ser reações de desidratação. Beleza? E aí, a ligação OH com um monômero e a ligação do H com outro monômero vai ser substituída pela junção dos 2 monômeros, né? Então, OH de um se ligou com o H do outro, e aí formou H2O. E aí houve a junção dos 2 monômeros aqui para a formação do nosso polímero. Beleza? Então, essa é uma reação genérica de polimerização por condensação. Vamos ver alguns exemplos mais práticos. Então, a baquelite, que a gente falou, que é o primeiro composto obtido pela reação de condensação, né, pela reação de eliminação de água, foi obtido, então, através do fenol
reagindo com o metanal, né? Então, ó, a hidroxila do fenol reage com um dos hidrogênios aqui do metanal, né? E aí a gente vai ter a formação de H2O. Beleza? Ah, na verdade não é hidroxila não, né? Na verdade aqui a dupla O que reage com os dois hidrogênios aqui do fenol, né? Fazendo com que seja formada água e aí o CH2 entra na vaga do hidrogênio que foi eliminado aqui do caso do fenol, né? Então é isso que vai acontecer. Então, polimerização do fenol pelo metanal, que é também conhecido como aldeído fórmico. Infelizmente, ele tem uma reciclagem difícil, né? Como os polímeros são moléculas grandes muito estáveis, esse aqui ainda é molécula grande aromática, né? Então, moléculas aromáticas tendem a ser mais estáveis ainda, justamente pelo fenômeno da ressonância, que vai possibilitar a distribuição maior dos elétrons aqui entre os carbonos. Então, vai ser muito difícil reciclar e também muito difícil dele ser biodegradado. Então, ele é bem complicado para a natureza. Os poliésteres também, que a gente vê bastante nas roupas, né? Então, aqui a gente tem um exemplo de um poliéster, né? Como ele é um poliéster, ele vai ser formado por uma reação de esterificação, né? Lembre que a gente já estudou a esterificação, que é a reação de um ácido carboxílico com um álcool, formando água e um éster, né? Então, a gente vai ter monômeros que possuem a função álcool, como aqui o etileno glicol, muito famoso lá, muito falado agora pelo o acidente que aconteceu lá na cerveja Belo Horizontina, né, que as pessoas acabaram contaminadas tomando o dietileno glicol, né, que também é pela eliminação de uma molécula de água e a junção de dois etileno glicóis, então uma reação bem parecida. Ele que tem o grupo funcional álcool vai reagir com ácido tereftálico, que é um ácido carboxílico, e aí o OH do ácido, na verdade o H do ácido, né, porque ele vai ser um H ácido, vai ser mais fácil de ser liberado, vai se ligar com o OH do álcool, e aí a gente vai ter a formação aqui, esse oxigênio que sobrou se liga diretamente ao carbono do outro monômero, formando então o ácido tereftálico, né? Ou não, ácido tereftálico é esse aqui, né? O PET que a gente vai formar é o politereftalato de etileno, né? Então, que é o plástico aí talvez que a gente mais ouça falar porque está presente lá nas garrafas, né? Principalmente garrafas de água, de refrigerante, de sucos que a gente compra aí nos mercados, né? Mas mesmo entre os PETs, vão ter PETs que têm diferença de resistência, né? Outros vão ter camadas mais grossas ali, sendo mais resistentes, outros menos, né? Então, depende tudo da indicação que existe lá no rótulo, né? Para você saber se ele é um PET mais resistente ou não, né? Mas ele vai ser obtido pela reação de desidratação aqui, de esterificação, né? Ocorrida entre um álcool e um ácido. Beleza? Não deixa de ser uma desidratação também, porque a água vai ser eliminada. Por último, o último polímero de condensação, né? Vamos falar das poliamidas, né? Então, são polímeros que se caracterizam pela presença da função amida na cadeia polimérica, né? Então, vão ser fabricadas ali a partir de monômeros que possuem as funções amida e ácido carboxílico, né? Então, o que vai rolar entre elas vai ser uma formação de uma ligação peptídica, como que acontece nas nossas proteínas. Nossas proteínas, eu também falei, né, que existiam compostos que não são sintéticos, né, naturais, que são polímeros. Nossas proteínas são exemplos disso, né? A gente vai ter lá grupos amino e grupos ácido carboxílico que reagem entre si, né? Então, o OH do ácido se liga com o H aqui da amina para formar água, e aí a carbonila restante aqui se liga ao nitrogênio, formando então uma função amida, e aí a reação aqui entre o 1,6 de aminohexano e o ácido adípico, que seria lá o ácido
hexanodioico, ele vai ter a formação aqui do nylon 66, que também é um polímero que a gente escuta bastante, né? Utilizado lá nos fios, né? Também utilizado para fazer roupas, né? Muito comum aí no nosso cotidiano. Beleza, pessoal? Então, assim que a gente tem a formação dos polímeros pelas reações de condensação, pelas reações de adição, vamos ficar ligado para sempre separar o nosso lixo, né? Possibilitar a reciclagem para evitar o lançamento aí desses materiais na natureza para que possa diminuir a poluição e evitar a morte de muitas espécies, principalmente marítimas, aí, que são prejudicadas pelo lançamento de polímeros nas águas, né? Muito obrigado aí pela atenção de todos. Até a próxima aula.